Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Edson Neres Barbosa, sou tutor dos cursos de pós em educação. Hoje nós estamos dando continuidade a mais um Por Dentro da Pós, cujo tema nós vamos estar abordando o pedagogo e os saberes e fazeres na prática educativa. Hoje tem uma convidada especial aqui para falar desse tema aqui, a professora Cristiana. Ela já esteve outras vezes conosco, mas para você que está nos acompanhando, seja bem-vindo. Professora, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, dedicar esse tempo para estar comentando sobre o pedagogo, os fazeres, as atividades dele. Obrigada. Primeiro, é um prazer, professor, estar aqui, falar da minha prática educativa, da prática educativa, do que é o pedagogo, dos saberes, né, dos fazeres, que não são poucos, como sabemos. Exato. Mas sempre é um privilégio poder falar, ainda mais que é a minha experiência. Eu sempre falava, né, que eu fui por muito tempo docente do curso de pedagogia. Eu sempre falava que eu estou aqui por opção. Porque, por vezes, né, as pessoas, quando perguntavam, você está fazendo pedagogia? Daí a pessoa, eu tentei jornalismo, eu tentei... Geralmente, a segunda opção era pedagogia. Exato. Eu dizia, eu estou aqui, é a minha opção, foi a minha primeira opção. Então, desde sempre, eu já sabia que eu queria ser pedagoga. Exatamente. Você sabe que essa fala me remete ao mesmo pensamento. Quando eu optei em fazer pedagogia, todo mundo falou assim, achava estranho. Pô, mas peraí, um homem é mais difícil você ver, né? E eu vi isso até minha mãe perguntou. Minha mãe era uma pessoa mais simples, né? Os meus irmãos perguntavam, bom, é pedagogia? Eu falei, sim, é algo que eu gosto de fazer, vou partir para essa área. E faço assim, fiz essa escolha realmente por uma opção. Não por a questão de valores, dinheiro. Porque, assim, é o que eu comento em casa e falo para os meus amigos e pessoas que estão começando. Se você for fazer algo, faça aquilo que você goste. Verdade. Porque a partir do momento... Sua vocação, exatamente. Né? Porque se você for fazer algo por questões financeiras, é bom? É, mas não é tudo. Vai chegar um dado momento na tua vida, na tua carreira, que você vai se deparar com uma dificuldade. Aí você vai ficar frustrada. Poxa, mas por que eu escolhi isso? Agora sim, quando você faz algo que você gosta, que você escolheu, vai ter alguns empecilhos? Vão, normal, como toda profissão. Mas você vai correr atrás, você vai buscar. Por quê? Porque é algo que você gosta. Verdade. É a sua vocação. Exatamente. Não é? Isso faz toda a diferença. Exato, exato. Então, assim, quando a professora comentou, fez início dessa fala, me lembrou quando eu comecei lá atrás. Então, aí todo mundo me indagou, mas hoje eu falei, não, graças a Deus estamos aqui até hoje. Né, E eu nunca me arrependi também. Não, eu também não. Né? Às vezes falo, né, professor, eu digo, né, eu até falo para o meu filho é advogado, eu digo, mas por que você também não tenta a docência dentro da tua área? Sim. Eu sempre encorajo as pessoas a ser professor, porque, como você mesmo falou, né, é uma vocação, mas é libertador, né? É tão bom você crescer com o outro, porque ser professor é isso, né? Uma caminhada diária e é um crescimento, né? De você aprender com o outro. Né? Até Paulo Freire falava muito, né? Do aprender com o outro, aprender com o aluno. Exato. E às vezes as pessoas pensam, mas como assim, professor, eu vou aprender com o aluno? Você não vai aprender acerca do teu conteúdo, mas você vai aprender com o aluno o quê? Como ele aprende, como as pessoas aprendem, exatamente, como as pessoas vivem. E isso enriquece qualquer prática. Não, mas, e é bom, porque assim, como a professora mencionou, o fato de nós sermos professores, nós não somos nós somos, em parte, detentor do conhecimento, mas nós estamos sempre aprendendo. Com o outro. Né? Então, principalmente como o outro aprende. Exato. Exato. E é muito disso que nós vamos falar aqui hoje. Exatamente. Né? Como ensinar e como aprender. Professora, uma pergunta aqui. Os saberes e os... Sabemos que os saberes e os fazeres dos pedagogos não são poucos. Há necessidades diferentes, conhecimentos e múltiplas ações.
Todavia, pode citar quais as práticas que o pedagogo pode adotar e quais são as capacidades, capazes de gerar transformações nas escolas? Então, né, uma pergunta bem pertinente para começar o nosso debate aqui, né, professor Edson. Muitas são as ações do pedagogo. Eu acho que até é o Celso Vasconcelos que fala assim, que o pedagogo é especialista em tudo e não se aprofunda, às vezes, em nada. Né? Se eu não me engano, é um educador que falou isso, talvez seja o Celso Vasconcelos, em uma das suas obras. Então, o que eu digo assim, né, nós temos que nos aprofundar, ele fala isso como uma crítica, né, ao trabalho do pedagogo. E uma crítica, ao mesmo tempo, um acalento, porque ele diz que são muitas as atribuições do pedagogo. Então, a gente tem que cuidar muito para não se tornar especialista em tudo e não aprofundar no que é necessário. Então, várias são as demandas. E aí, o que a gente precisa? Ver o que é necessário e o aprofundamento dentro daquilo que se faz necessário. Então, uma das práticas que eu julgo necessária e fundamental, até um alicerce na formação do pedagogo, é a formação continuada. Né? É você trabalhar com os professores. No ensino fundamental, no ensino médio, e às vezes a pessoa pode até se perguntar, mas como que eu vou ensinar um professor de matemática se eu sou a pedagoga? Como é que eu vou ensinar? Às vezes eu não domino determinados conhecimentos matemáticos que aquele professor lá do ensino médio domina. Sim, perfeito, mas você não vai ensinar sobre o conteúdo dele, Exato. que é aquilo que nós acabamos de falar. Você vai dialogar com esse professor a respeito dos processos do ensino e da aprendizagem. Como ensinar e como também o sujeito aprende. Então, a formação continuada é um dos alicerces fundamentais na ação do pedagogo. E é nisso, né, que todos os autores, e eu também fundamento, né, que o pedagogo tem que aprofundar-se, ser um pesquisador. Então, até tentando responder a sua pergunta, professor, eu vou citar aqui um exemplo que eu adotei na minha prática e foram nos últimos anos da minha prática. Né? Não foi no começo. Então, eu fazia o processo de formação continuada. Por vezes eu registrava, por vezes eu não registrava, porque a demanda é bastante. Então, o tempo também te toma. Né? Às vezes você não tem você não julga necessário tudo que você fala com o professor, você ter a prática do registro. E aí foi atuando na educação infantil que eu me redescobri com relação ao registro. O quanto é importante que eu via assim, eu pedia para os professores fazerem o registro. O que as crianças falam, o que elas dizem, o que você fez em relação à fala daquelas crianças. Delas diziam, mas que horário, Cristina, que eu vou anotar isso? Você vai descobrir o teu horário. Pode ser no final da aula. E como diretora, como pedagoga, eu sempre tentava oportunizar um tempo que o professor tivesse para que pudesse fazer os seus registros. Então, eu cobrava muito dos professores isso. E era com base nesses registros que nós fundamentávamos a nossa formação continuada. Daí eu pensei comigo, mas e o meu registro? O meu era, por vezes, era legal, mas por vezes não era, porque era isso. Não dava o tempo. Uhum. Então, eu começava a fazer em post-it, colocava nos cadernos, e depois fui me aprimorando. Por isso que eu digo, comece fazendo os seus registros. No começo, ele fica meio não muito desejável, é meio pobrinho, e daí ele vai se aperfeiçoando. Então, foi assim que eu comecei as práticas do registro. E o registro, eu acredito que foi fundamental para um avanço meu, Cristina, pedagoga, na prática da escola. E eu senti a diferença na minha prática enquanto pedagoga e senti a diferença em relação aos professores, que às vezes eles falavam, você registrou isso? Eu, sim. Registrava, às vezes, o que elas falavam. Né? Eu trouxe até um aqui, assim, a título só de ilustração, para dizer a verdade. Sim. Uhum. É verdade isso que eu fiz. Né? Então, o que nós fazíamos com elas? Elas me passavam, por exemplo, aqui está um registro do 5º ano do ensino fundamental.
Nós tínhamos as provas, as avaliações, então eu colava as avaliações no meu, esse caderno era meu, então eu colava, e daí dizia para que elas fizessem um levantamento de quais foram os principais acertos e quais foram as principais fragilidades das crianças. Vejam que aqui eu estou tratando de avaliação. É um registro delas e acabou sendo um registro meu. Então, nós fomos vendo assim, no 5º ano, quais as maiores fragilidades das crianças e no que elas avançavam. E assim, a gente foi revendo o planejamento. Então, elas anotavam no diário delas, porque daí elas começaram a ver o quanto eu valorizava o meu diário. E eu senti isso no diário delas, que eu sempre pedia, no final do nosso caso era bimestre, para que eu desse uma olhada. Não no sentido de corrigir. E eu até não tinha um plano de como fazer o diário. O diário ia se fazendo no decorrer do fazer. Exato. Né? Por isso, saberes e fazeres. À medida que elas iam fazendo, elas iam avançando. E aí, teve até o diário de uma professora que eu não esperava, que foi tão interessante, que ela colocou o que ela fez, né, a prática educativa dela, que agora nem me recordo ao certo o que era, mas ela colocou a prática educativa dela, a resposta da criança e uma fotografia. Olha. Que ela imprimiu no diário dela. Eu fiquei tão espantada, né? Eu falei, nossa, que esse teu diário dá um livro. Ela falou assim, nossa, mas eu comecei a mudar tanto, né? E pensar tanto mais na minha prática com o registro do diário. E o que é interessante, ela pensando na prática dela, o como ensinar. Isso é o quê? O percurso metodológico dela. E como o aluno aprende, né? E o quanto, para mim, também era prazeroso ver um trabalho naquela perspectiva. Né? Então, e ela disse assim, não, e o interessante, Cristina, é que você também, você lê. Né? E, então, eu tinha lá os meus post-its, eu ia colocando em forma de balãozinho. Que interessante essa tua afirmação. Né? Ou, que forma da criança aprender que a gente não tinha pensado nisso. Né? Então, veja, aí nós sabemos que no início, possivelmente teve professores que não gostaram, teoricamente. Tinham professores que se esquivavam nessa entrega. E diziam, né, assim, até cortando você, mas acho que te responde um pouco. Tinha uma professora que ela falou assim, ai, Cristina, caiu água no meu diário, eu não vou poder te entregar. Eu falei, não tem, sabe, acho que esse é um percurso da formação continuada, cada um tem o seu percurso. Exatamente. Eu falo, não tem problema, no próximo você entrega. E essa foi uma prática que foi se espraiando tanto, no sentido de que começou a ser mais prazerosa do que um fardo, que mesmo essas foram avançando. Exatamente. E assim, no início, tudo sempre tem que ter aquele impacto. Né? O pedagogo chegar aqui, para algumas pessoas, tem essa visão, porque eu fiquei 4 anos no PSS como pedagogo numa escola municipal aqui em Curitiba. Então, a visão, ainda em muitos lugares, ainda continua assim. Porém, quando você começa a trabalhar com eles, mostrando que eu não estou aqui para te cobrar. Isso, não, eu estou aqui para te ajudar. Então, assim, as coisas começam a mudar por eles mesmos. Eles já têm outra visão. E esse teu trabalho, essa tua trajetória, ela é interessante. Entendeu? Você não chegou assim, não, tem que ser assim. Não, muito pelo contrário. Foi bem... Aí, assim, o que acontece? No início teve gente que não gostou. Não. Mas, em contrapartida, teve pessoas que, com certeza, falaram, interessante. Interessante. Aí, o que acontece? Um trabalhando com o outro, eu faço assim, é tão bom, isso é interessante. E aí todo mundo começa... Começa a ser, porque o registro, ele é prazeroso. Né? Na infância, muitas crianças adotam a prática do diário. Né? Porque o registro é preciso, ali você processa informações da tua vida. Então, começou a ser prazeroso para os professores. E interessante também, Edson, que não tinha um modelo. Sabe? Eu já sofri até como pedagoga.
Tá aqui, porque ó. às vezes o sistema impõe modelos. Exato. E eu sou um pouco avessa aos modelos. Às vezes eu bancava na Aham. minha escola. Não adoto modelos. E como assim eles sabiam da seriedade, tanto da escola, porque era uma escola séria, como da minha prática, né, Aham. que acabou sendo validada pelos pares, que eles até deixavam um pouco de lado essa minha versão que eu tinha a modelos prontos. Porque, às vezes, alguns professores têm muita dificuldade em encaixar-se no modelo. E, assim como o contrário, né, como o exemplo que eu citei dessa professora, alguns professores eles superam qualquer modelo que você tenha pensado, como essa professora que fez uma descrição rica dos fatos e colocou uma fotografia Olha aí, para que ela pudesse ter arquivado na memória dela ó. e no Exato. registro escrito e para que eu pudesse ver, porque é interessante que tudo que se escreve seja lido por alguém, né? Às vezes, quando o nosso diário de infância, a gente talvez não quisesse que alguém fosse ler o diário, mas possivelmente a gente pensava que no futuro iria ler. Então, sempre há a perspectiva do leitor. Então, eu Exato. lia com cuidado. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu deixava, às vezes, algumas outras coisas de lado para valorizar isso, porque eu sentia que a prática do registro ela fez com que a minha prática enquanto pedagoga avançasse e também a postura dos professores, a análise, a reflexão e as características do planejamento tivessem um novo viés, né, de fazer para alguém ler e para que eu pudesse refletir acerca das minhas produções escritas. E o interessante era o feedback que você dava ali na escrita, no post-it, quando você colocava no post-it para ele. Olha, interessante esse trabalho, né? Então, isso mostra para o professor, quando ele vai ler ali, nossa, ela gostou. Então, estou no caminho certo. Então, o que você faz? Você acaba cativando mais aquela pessoa e mostrar, estou no caminho certo, eu vou... E ela acaba surgindo outras ideias. Isso, entendeu? Dali surgiram várias ideias, né? Como, eu fazia uma avaliação no final, procurava não fazer igual e vou te dizer, penso assim, nossa, mas a Cristina está falando coisa, como é que eu vou, nas demandas do trabalho diário, como é que eu vou ficar lendo o diário dos professores? Isso vai demandar muito tempo, eu não vou conseguir fazer. É uma prática que você vai avançando à medida que você vai fazendo e, no final, acaba sendo rápido. Sim. Né? Em um dia, eu conseguia, né, que eram 4 horas, ler e dar retorno, em média, 15 diários. Né? Era bastante. Mas era prazeroso, acabava sendo rápido, né? E também o retorno delas. Né? Às vezes, elas até... elas pegavam... Né? E tinham, às vezes, até aquela postura da criança, né? Quando recebe um retorno do professor. Elas iam direto ver o que eu escrevi. E, claro, sempre tinha um apoio, sempre tinha uma consideração. Olha, você pode avançar. Nossa, que interessante a fala da criança que você colocou no teu diário. Quem sabe você aprimora mais isso nos próximos. Que, na verdade, era uma estratégia, né? Assim, tipo assim, você não acabava indiretamente, sim, mas assim... o jeito de você abordar e o teu feedback para eles. Então, a professora ali, ela não vai achar ruim. No final, assim, né, do processo, são poucas que acham ruim. São muito poucas. Mas, professora, como diz, né, não dá para agradar todo mundo, é verdade. Né, infelizmente. E é uma prática, como eu disse, necessária e que vai fazer a diferença. Né? Então, é uma coisa que eu aposto, que eu recomendo. E, né, se alguns já fazem, que bom. Aqueles que não fazem, Edson, eu recomendo ir devagar. Né? Comece a fazer um diário só teu, né? Comece a dar uma olhada, quem sabe, né? O ideal é bimestral, mas pode ser trimestral no diário dos professores. Então, vai começando devagar e vendo qual é o teu percurso, porque assim como cada professor é único, cada prática pedagógica é única, né? Cada escola tem as suas características, os seus professores. Né? Eu sei que no ensino médio funciona, por vezes, de forma diferente, mas aí você pode ir adaptando as práticas do diário. E é que nem o diário dos adolescentes. Né? Eles escrevem o diário ali,
Aí passam uns anos, 5 anos, ela vai, vou olhar o que eu Uhum. escrevi há 5 anos Aham. atrás. Vai revisitar. Aham. Aí ela olha, nossa, isso, a mesma coisa o diário do professor, né? Há 3, 4, 5 anos atrás ele olha e fala, poxa, eu podia ter melhorado nisso, né? Uhum. E ele acaba aprimorando. Com o tempo ele vai ver, eu não acredito que eu fiz isso. Mas assim, Exatamente. Aham. isso é com o tempo, que nós É, com o tempo. nós Aham. vamos se moldando, vamos melhorando, Isso. porque nós não nascemos pedagogos e professores da noite para o dia. Aham. Nós Isso, vamos se nós moldando, vamos nos construindo enquanto exatamente. pedagogos. E isso é interessante. É interessante. Mas são dicas que ficam, né? Faça ali Verdade, né, é uma dica, formação continuada com a prática do registro. Exatamente. Então, ó, anota aí. Professora, uma outra pergunta aqui. O planejamento e avaliação são processos que exigem uma formação continuada, assim como uma postura de investigação permanente. Como o pedagogo pode agir diante dessas práticas, criando possibilidades de um planejamento flexível e de uma avaliação transformadora? Bom, a avaliação, eu sempre digo nas minhas aulas, professor Edson, a avaliação ela ainda é uma fragilidade muito grande nas escolas, né? Muito se estuda sobre avaliação. Eu não vou ser pessimista em dizer que a gente não avança. Nós já avançamos muito. Sim. A educação infantil é um exemplo dos avanços que se tem em relação à avaliação. Mas a avaliação ainda é uma das coisas que precisa um olhar aprimorado. Pesquisa, leitura, discussão, debate junto aos professores acerca do processo de avaliação. Retomada, planejamento e avaliação são duas coisas que caminham juntas. Nós acabamos de ver isso em relação aos diários e práticas de registro, né? Então, a avaliação também tem o livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e que tem uma parte, agora me recorreu, que ele diz assim, que todo julgamento é sempre defeituoso. E daí eu pensei, meu Deus, como isso cabe para avaliação. Uma que eu gosto muito dessa obra, né? Acho pura filosofia. Daí eu penso assim, quando ele falou isso de julgamento, porque era um julgamento que estava acontecendo. Daí antes de começar o julgamento, que eles iam fazer toda a arguição de perguntas, de respostas, ele começa dizendo assim, todo julgamento é defeituoso. E na avaliação é sempre assim. A gente sempre vai ter algum percalço. A gente sempre vai ser um pouco injusto. Verdade. Né? Começa pela questão das notas. Eu entendo que no ensino médio é difícil não adotar notas. Né? Eu entendo que alguns professores tenham dificuldades. Como eu tinha uma professora que ela dizia assim, se bem que agora no município nós se trabalha com critérios de avaliação. Então, não existe a nota. E isso foi um processo que demorou bastante tempo. Então, os professores já acostumaram com isso. Mas eu lembro que, quando a gente começou a questionar essa questão das notas, teve uma professora que disse, eu não sei lidar com avaliação sem trazer notas. E, olha, na época eu pensei assim, ai, meu Deus, né? Né? Porque a nota sempre tem a questão da competitividade, né? E sempre a gente pensa assim, por exemplo, num exame de sangue, tem lá todos os índices do teu exame de sangue. O médico te dá uma nota? Né? Se ele te dá, é errado, né? Porque cada um é único, cada organismo é único, funciona de uma forma. Exatamente. Né? Então, como a nota, eu arrisco dizer que ela é mais defeituosa quando se trata da avaliação. Né? Porque ela gera competitividade, ela gera frustração. Ela judia. Ela judia, baixa estima. Demais. E pegando um gancho nessa tua fala, eu lembrei, foi o mês passado, umas 3 semanas, eu tinha visto um vídeo no celular, era no Instagram. Falava de um professor de uma universidade, né? Não vou citar o nome aqui, mas ele falou assim, ele dava aula de matemática. E tinha uma aluna que ela não foi bem.
Só que ele viu o potencial, falou assim, rapaz, eu vejo o potencial daquela aluna. Aí ele chegou e falou pro coordenador, eu vou aplicar uma outra prova para ela, porque eu sei que ela vai bem. Eu tenho certeza, alguma coisa me disse, ela vai bem. Conhece o aluno, né? E aí ele aplicou a mesma coisa. A menina foi mal na prova. Aí eu falei, não, vou fazer de novo. Eu sei que ela tem capacidade, entendeu? E ela ia bem em todas as matérias. Mas com o professor, com aquele professor, na matéria daquele professor... Ela não saía bem. Ela não saía bem. Ele bem assim, eu vou aplicar novamente. Essa avaliação aqui, alguém vai ver? Não. Ele pegou e atribuiu a nota que ela precisava passar. E as notas dela em outras disciplinas, lá em cima, excelentes. Aí ele bem assim, por que eu fiz isso? Porque eu vi o potencial dela. Hoje, ela é primeira aluna a passar no vestibular em... Que curso que era, gente? Acho que era em contabilidade. Tá vendo? E ainda envolvia matemática. Aí ele bem assim, eu senti que o problema dela não era a disciplina, o conteúdo. Era a prova. Era a prova. Então, assim, e é fato, eu quando estava fazendo a graduação, e tinha professor que falava assim, aluno, eu não uso o termo prova ou avaliação. Eu vou fazer um teste. Sabe por quê? Isso até foi um professor de psicologia que falou. Porque se eu usar esse termo para vocês, para o aluno, eu vou te avaliar. Não. Eu avalio, vocês são avaliados todos os dias, na participação, na interação. Sim. E ele usava pouco o quadro. Fazia um risco lá, ele explicava. Pensa numa pessoa que sabia explicar. E todo mundo foi bem, ia bem, pelo menos a minha turma ia bem com ele. Então, ele usou esse termo. Eu não vou... Às vezes, a própria palavra prova, exatamente, ela já gera uma expectativa. Aí ele já trava. Ele sabe, assim, eu sei que vocês são capazes. Até as crianças, né, no ensino fundamental, no segundo ano, elas já começavam a fazer a prova, né, que é a Prova Brasil, Provinha Brasil. Então, e a recomendação é que seja uma outra pessoa para aplicar, né, as avaliações ali no segundo ano. Então, sempre eu gostava de aplicar, ainda mais as crianças pequenas, né, elas são muito espontâneas. Sim. De dizer, olha, é uma prova, mas ela serve para quê? Explicava para que servia a prova. Para saber o quanto vocês sabem para aprimorar a prática do professor de vocês. Vocês sabiam que, a partir dos resultados que tiver aqui, os cursos de professores serão diferentes? Os materiais didáticos serão diferentes a partir do resultado que tiver aqui. Então, não precisa olhar na dos colegas, né? Você pode ir fazendo e faz o que você sabe. Não se preocupe com o resultado. E, realmente, eles não tinham o resultado, se tirou 9. Eles faziam testando a própria capacidade deles, né? E, às vezes, eles diziam, pedagoga, hoje tem prova de novo. Eles queriam fazer prova. Foi tão legal, pedagoga, hoje tem prova de novo, né? Porque acaba assim que a criança gosta de ser desafiada. E depois comentava o que ela sabia, o que ela podia avançar, né? Mas até, como eu estava falando, em relação, quando eu comecei a ficar um pouco preocupada com esse sistema de notas, por minha própria experiência, eu criei, era tipo um gráficozinho com o número de acertos e o número de erros. Daí eu dizia para ela, olha, você vai corrigir, certo, errado, mais ou menos, né? Mas mais ou menos não tinha no gráfico. E daí você vai dar esse gráfico para a criança e ela vai pintar. Por exemplo, na questão 1, eu acertei, daí ela pinta de azul. Eu errei, ela pode pintar de vermelho. Ela mesma pode escolher, ou o professor, né? Então, daí veja, a criança, ela tinha um índice de acertos, o quanto ela acertou, o quanto ela errou, e ela quem praticamente dava a sua nota. Não é o ideal, mas foi começando a substituir assim
a questão da própria nota, que era um incômodo, porque gerava entre aquelas crianças muita competitividade e, por outro lado, muita frustração, até naqueles do exemplo como você falou, né? Porque às vezes tem crianças que têm muita facilidade, saem muito bem, e tem crianças que já têm maior dificuldade, mas têm um nível de esforço gigante e que podem se frustrar diante de uma nota baixa. Então, ela apurando os acertos e os erros pode ser também um processo de autoavaliação. Professora, a gente sabe que tudo que é bom dura pouco, né? Infelizmente, aí fica a nossa frustração, porque o tempo ele passa muito rápido. Porém, nós vamos encerrando por aqui. Quero agradecer a participação da professora. Muito rápido. Tinha mais coisa para falar. Não, mas exatamente. Numa próxima. Não, e vai ver. Essa é a vantagem, entendeu? Porque, assim, estendo o convite aqui para uma próxima fala. Eu trouxe até mais materiais aqui para dar maiores sugestões. Não, mas vamos deixar quem está nos assistindo com vontade de que queiram mais, porque, se Deus quiser, vai ter, a professora está convidada. Obrigada, Edson. Foi um prazer. Está participando conosco aqui. Agradeço a participação de todos que estavam nos acompanhando, nos assistindo. Agradeço principalmente, professora, por estar aqui, por aceitar o nosso convite, para dedicar um tempinho para falar sobre a educação, e as portas estão abertas. E vou convidá-la novamente para darmos continuidade. Que bom. Estou no desejo, né? Porque há muita coisa ainda para compartilhar. Exato. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia.